Annyeong! Oi, gente, tudo bem? Lá no material, nós pedimos para que vocês lessem as páginas 10 e 11, novamente, para que pudéssemos falar do caso 5, citado na página 11. Esse caso é o que vamos falar hoje, quando usamos partícula de sujeito com os verbos itá ou optá. Esses verbos possuem mais de um significado. É bem interessante, vamos conferir quais são os significados deles. Primeiro significado, haver, para itá. Itá pode significar haver, pode significar existir, pode significar ter. Se o verbo itá na minha frase está significando que algo existe, algo há, o termo que estiver diretamente relacionado a ele deve ser marcado por partícula de sujeito. Um exemplo de frase é 도서관에 책이 있어요. 도서관에 책이 있어요. Nós temos aqui a palavra 도서관, que significa biblioteca, a partícula e, que representa, que indica na frase que estamos tendo aqui um local, ou seja, a biblioteca é um local na frase, é um local específico. Depois temos 책, livro, e olha aí nessa partícula de sujeito, partícula i, já que 책 termina em patim. 책이 있어요. Vejam que o termo que está diretamente relacionado ao verbo 있다 é 책. Quando eu digo estar diretamente relacionado, o termo que está diretamente relacionado é aquele termo que complementa o sentido do verbo. Aquele termo que, se não constar na frase, tornará o nosso verbo sem sentido. Veja, se eu digo, na biblioteca há, qual o sentido do verbo? Na biblioteca existe, qual o sentido do verbo? Na biblioteca tem, qual o sentido do verbo? Então, o termo que se relaciona diretamente com esse verbo é aquele termo que completa a sua ideia. E mais uma coisa, esse ter pode ser utilizado indicando a ideia de posse. Eu tenho um livro. 제가 책이 있어요. 책, livro, com a partícula de sujeito, claro, porque o nosso verbo significa ter. Ter alguma coisa, possuir alguma coisa. Então, eu posso dizer há livros na biblioteca, existe livros na biblioteca, tem livros na biblioteca e ainda esse tem pode ser usado com o sentido de posse. 제가 책이 있어요. Eu, sujeito. O uso da partícula de sujeito se justifica porque nós estamos declarando algo que serviria como resposta a uma possível pergunta com palavra interrogativa. Exemplo de pergunta com palavra interrogativa: 누가 책이 있어요? Mas vejam que na nossa frase nós temos partícula de sujeito aparecendo novamente. 제가 책이 있어요. 책이 있어요. Nesse caso, a justificativa por usar a partícula de sujeito aqui, em 책, é que este termo se relaciona diretamente com o verbo. Veja, quem tem alguma coisa. Eu tenho o quê? Eu tenho um livro. O 책. 책 é o termo que complementa o sentido do meu verbo. 있어요. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas isso é complementar o verbo com um objeto. Por isso que é importante prestar bastante atenção nesse capítulo para perceber essa exceção. Embora quando nós tenhamos um objeto, nós devemos, em regra, marcá-lo com a partícula de objeto, 를, existem exceções. E essa exceção aqui não pode ser esquecida. Temos que aprender para não esquecer mais, tá? Lembrem-se que o verbo é itá e quando ele significar haver, existir ou ter, o termo que se relaciona com ele, ou seja, que o complementa, deve ser marcado pela partícula de sujeito. Essa é a exceção. É isso que é específico. É assim que nós precisamos que vocês analisem o uso da partícula de sujeito para conseguirem dominar suas frases e os diálogos que tivermos daqui para frente, tá? Eu olho para minha frase, vejo o verbo itá ou optá, analiso se tenho partícula de sujeito, verifico se essa partícula de sujeito está ali simplesmente para indicar o sujeito, como numa declaração, caso 3, que vimos. Isso significa que poderemos encontrar frases, declarações, que corresponderão aos requisitos que temos no caso 3, declaração, e no caso 5 que estamos vendo agora. Uma mesma frase
Pode fazer parte dos dois casos, não tem problema. Ela se encaixa em mais de um, não tem problema, tá? E tá, além de significar haver, existir ou ter, pode significar estar ou permanecer em algum lugar. Isso me exige um lugar. Vamos ver um exemplo bem simples também, só que dessa vez o nosso verbo ita estará significando estar ou permanecer. 아이가 집에 있어요. 아이가 집에 있어요. Aí é a palavrinha que significa criança. Essa palavra gera muita dúvida, mas vocês podem utilizá-la com segurança quando quiserem se referir a crianças de maneira geral. Se for falar de um bebê, optem por utilizar agi ou egi. Agi de maneira mais formal, egi você pode usar numa conversa mais informal. Mas vamos lá. 아이가 집에 있어요. 집, você já deve lembrar que significa casa. Será que essa frase significa a criança tem casa ou a criança está em casa? E agora, hein? Bom, o que vai nos ajudar a descobrir isso é olhar para a partícula que foi colocada ali junto com o termo, que se relaciona diretamente com o verbo. 집, e. Essa é a partícula e. Partícula e indica local. Se você vir a partícula e, nesse termo que se relaciona diretamente com o verbo, saberá que a frase vai significar a criança está ou permanece em casa. Legal, não é? Vamos ver outro exemplo. 선생님이 학교에 있어요. 선생님이 학교에 있어요. E agora? Será que é o professor tem escola ou há professor na escola? A palavrinha 학교 está marcada pela partícula e, que indica local. Nesse caso, quando o termo que se relacionar com o verbo diretamente for marcado pela partícula que indica local, e, nós iremos identificar o significado desse verbo como estar ou permanecer. O professor está ou permanece na escola. Legal? Agora vamos para uma coisa interessante antes de finalizar esse primeiro bloco dos nossos estudos. Veja, nós estudamos rapidamente a Introdução à Gramática nível 2, que na fala nós podemos trocar as coisas de lugar. Lembram disso? Nós podemos trocar os termos de lugar, já que cada termo vem com a sua partícula respectiva. Em regra, nesse caso, nós podemos mudar as palavrinhas de lugar. Eu posso tanto dizer 선생님이 학교에 있어요, quanto posso dizer 학교에 선생님이 있어요. E agora, será que se eu trocar de lugar, o sentido do verbo continua o mesmo? Será que o termo que se relaciona com o verbo deve vir sempre próximo dele? Ou eu posso mudar de lugar na fala, já que lá na Introdução à Gramática nós vimos que é opcional mudar as palavrinhas de lugar na fala quando quisermos, já que a gente não controla as coisas enquanto estamos falando, desde que o nosso ouvinte entenda. Observe então as duas frases e vamos pensar juntos. 선생님이 학교에 있어요. O professor está na escola. 학교에 선생님이 있어요. E eu posso estar querendo dizer a mesma coisa. O professor está na escola. É claro que não numa sequência clara, a menos que haja um contexto, vocês já estejam conversando sobre o professor. 선생님은 어디에 있어요? O professor, onde está? E aí, quando eu digo 선생님이 학교에 있어요, eu sei que a resposta é o professor está na escola. Mesmo que alguém troque de lugar e diga 학교에 선생님이 있어요. Vejam, eu dei ênfase no que eu quero destacar aqui, é na escola que ele está. Existe essa possibilidade de trocar as coisas de lugar, mas vejam a nossa sugestão. A sugestão do projeto Easy Korean é que vocês consigam formular suas frases para se comunicarem numa maneira formal. Isso é importante para qualquer situação em sua vida. Claro que com o tempo você mesmo vai dominar a língua
vai conseguir mudar essas palavrinhas de lugar naturalmente e saberá que isso é possível. Só que para fazer isso, é ideal, é fundamental que você saiba a estrutura de uma frase básica e com o tempo, conforme for ganhando segurança, possa brincar com as palavras. Quando somos pequenos, quando somos crianças, nós não sabemos, por exemplo, formar um discurso indireto, nós não sabemos formar frases mais complexas, maiores, nós paramos, ficamos perdidos, não é? Com o tempo, quando a gente vai dominando a língua, as frases mais simples, as maneiras mais formais e regulares de se dizer algo, aí a gente começa a improvisar. E aí a gente domina a língua, a gente brinca com as palavras, a gente é capaz de formar poemas, a gente é capaz de rimar. Tudo isso é brincar com as palavras, trocar de lugar, mudar o sentido. Veja quanta coisa a gente não faz com as palavras depois que a gente começa a dominar a forma padrão de se comunicar. É a mesma coisa que acontece aqui, no coreano. A nossa sugestão enquanto projeto é que você domine a estrutura da frase de maneira mais coerente possível, que possa ser compreendida independente do contexto, mas que, claro, se você desejar mais à frente utilizar alternando esses termos, trocando eles de lugar, você vai saber que você pode. Mas a nossa sugestão é que façam isso quando estiverem com muito mais segurança no idioma e passem aí a brincar com as palavras, tá? Ou, caso ainda assim queiram utilizar dessa forma alternada, observem com bastante atenção o contexto para entender o que é que você quer dizer utilizando o verbo estar, que tem tantos significados como a gente viu hoje, tá certo? Mas a peça-chave aqui é o contexto. Vamos ver os significados possíveis que essa mesma frase, na qual estamos alternando os termos, afastando o termo que se relaciona diretamente com o verbo, colocando ele em outra posição, ou seja, digamos que estamos falando e resolvemos mudar de posição. Nós veremos assim significados possíveis também para a mesma frase. Por isso que é importante entender que a chave está no contexto. Se você for usar na fala e mudar de lugar, foca no contexto. Observa se houve uma pergunta que está direcionada a algo específico, a um estar ou a um permanecer ou um haver, e aí sim direciona para entender o que é que a pessoa quis dizer expressando daquela forma, que não é a maneira padrão, não é a maneira regular, mas que é sim aceitável. Num contexto, nós só precisamos entender do que é que se falava ou sobre o que se perguntava. E aí sim, mesmo que alternemos a ordem das palavras nas frases, nós conseguiremos entender, com o auxílio do contexto. Se vamos falar dessa forma, alternando de lugar, afastando o termo que se relaciona diretamente com a ideia que eu quero transmitir com o verbo, eu tenho que ter cuidado e observar o contexto para ver se é isso mesmo, para ver se realmente eu mantenho ainda assim a partícula de sujeito no termo ou se não. Combinado? Então vamos conferir juntos como ficaria a interpretação dessa frase com as palavrinhas trocadas de lugar, afastando o termo que se relaciona diretamente com o meu verbo, de forma opcional na fala, já que a gente sabe que na fala tudo é possível. Que possibilidades teríamos de interpretação dessa frase se não observarmos o contexto, de repente um gesto, uma entonação de voz, se não observarmos esses aspectos subjetivos e simplesmente levarmos em conta do jeito que está escrito aqui, sem apoio de um contexto, enfim? Que tipo de interpretações podemos ter dessa frase? Vejam. Hakyoe sonsei soyo. À primeira vista, o termo que se relaciona diretamente com o verbo vai estar pertinho dele, para facilitar a compreensão. Então, de imediato, se não tivermos um contexto, se não tivermos algumas informações secundárias que possam nos ajudar a entender o que realmente foi tentado dizer aqui, nós iremos imaginar de cara que a tradução seria na escola, há professor, existe professor, criando essa relação entre o termo que está ali mais próximo do verbo estar. Sendo assim, é possível que algumas pessoas entendam dessa forma. Na verdade, a maioria das pessoas. Sem contexto, não há como a gente entender isso aqui.
학교에 선생님이 있어요. Para uma pessoa pode significar a professor na escola ou professores. Já que nós vimos lá na introdução à gramática que indicar plural é algo opcional. Só iremos colocar o plural se realmente quisermos enfatizar essa informação. Para outra pessoa, pode ser interpretado como existe professores, professor, na escola. E para outra ainda, tem professor na escola. Agora, se temos um contexto, como apresentei para vocês agora há pouco, uma pergunta anterior, uma conversa anterior, uma situação em que estamos falando sobre professores, por exemplo, fica muito mais fácil da gente identificar se essa frase, se essa expressão na fala indica que o professor está na escola ou as demais frases de baixo, quando a gente não tem o contexto. Lá na interação, a gente vai praticar essa alternância de palavrinhas, usando contextos para que vocês consigam se sentir mais seguros. Mas lembrem-se, o nosso foco é manter a frase de maneira mais organizada e clara possível, como em 선생님이 학교에 있어요. Se eu quero indicar que o meu verbo representa estar ou permanecer, deem preferência de colocar esse termo que indica o lugar próximo ao seu verbo estar, que deverá estar indicando estar ou permanecer. Claro, não esqueçam de marcar esse lugar com a partícula e. Nós vamos estudar essa partícula mais à frente, mas ela é utilizada para indicar um local específico onde uma ação não acontece. Então, eu simplesmente estou em algum lugar, permaneço em algum lugar. Esse lugar é marcado com a partícula e. Mais à frente estudaremos ela com calma, tá? Por hoje é só. Na próxima semana vamos falar do verbo optar, que é o oposto do estar. Tem o significado oposto, mas é muito semelhante na forma de usar. Espero que vocês tenham gostado. Lá na interação a gente vai praticar um pouquinho mais. 안녕!